Já estamos de volta agora para falar sobre saúde bucal. Estou recebendo o ortodontista Ranieri Souza, lá da Clínica Vicente de Paula. Bom dia, doutor Ranieri. Bom dia. Que bom tê-lo aqui de novo, viu? É um grande prazer estar aqui sempre. Ortodontia é uma área assim, que ainda gera muitas dúvidas. Por quê? Antes a gente pensava em ortodontia era adolescente, né? Mas hoje tem muitos adultos começando um tratamento ortodôntico. O que é que indica? Quando é que a pessoa deve procurar um ortodontista? Olha, de criança, o ideal é que a partir dos 5 anos já se tenha a primeira avaliação. Tá? Porque mesmo com os dentes de leite? Sim, mesmo com dente de leite. Nessa fase, com os 5 anos, a gente pode, inclusive, já diagnosticar preventivamente, né, alguma alteração esquelética e a gente já atuar ortopedicamente para corrigir um futuro problema. Então, com 5 anos, a gente hoje já recomenda uma avaliação no ortodontista. Com relação a pacientes adultos, sim. Hoje é a grande realidade, no meu consultório especificamente, eu tenho a maior parte dos meus pacientes é paciente adulto. Eu atendo criança, mas a maior parte são pacientes adultos. E, diga-se de passagem, infelizmente, retratamento. São pacientes que já fizeram um tratamento e estão retratando. Quais são os sinais que indicam assim, não, preciso procurar um ortodontista? Olha, são vários sinais. Desgaste nos dentes, dores na articulação temporomandibular, perdas dentárias também. Então, pacientes que já sofreram com a idade as perdas dentárias. Tudo isso são sinais de que a pessoa se incomoda, o paciente adulto, no caso, né, e nos procura para tratamento. Eu lembro uma vez que eu fui num osteopata e ele falou que tem pessoas que, se tiver um dente fora do lugar, compromete a postura como um todo, né? É verdade. Porque, na verdade, o paciente ele tem que ser visto como um todo, né? A gente não pode nunca separar o dentista, ele olhar o paciente apenas na preocupação de ver dente. Ele tem que se preocupar em ver todo o complexo que o paciente se encontra, né? Que é o ser humano como um todo. Esse paciente adulto é mais difícil de colocar os dentes voltarem para o lugar correto? Não é que seja mais difícil. Hoje em dia a ortodontia ela tem evoluído muito, né? Principalmente com relação ao diagnóstico. A ortodontia hoje ela evoluiu, ela está saindo do mundo 2D e entrando no mundo 3D, tá? Não só a ortodontia, a odontologia de um modo geral. Mas a ortodontia hoje ela tem como o recurso do 3D e que tem beneficiado muito com relação ao diagnóstico. Então, a partir do momento em que a gente observa mais informações do que a gente tem com o 2D, a gente vai ter muito mais precisão, a gente vai ter que procurar novas abordagens para tratar essas novas observações, né? E essas novas abordagens têm feito com que os tratamentos se tornem facilitados. Uma dessas situações é o uso de mini placas, ancoragem esquelética. A gente tem utilizado muito, fixa a mini placa na maxila e na mandíbula, e a gente utiliza ela como ancoragem para movimentar os dentes. Quanto tempo, geralmente? Olha, a média de tratamento... Eu lembro, só para complementar, na adolescência tem aquele adolescente que passa a adolescência inteira com um aparelho, né, ortodôntico. Hoje a gente percebe que esse tempo reduziu muito. Sim, a média de tratamento, a nossa média hoje de tratamento é 16 meses. Tá? Logicamente, existem alguns casos, principalmente pacientes que estão em crescimento, que a gente precisa até acompanhar ele durante o crescimento. Esse tratamento ele pode se alongar um pouco mais, tá? Mas um tratamento passou de 2 anos, hoje em dia, no meu caso, no meu entendimento, né? Claro, no meu entendimento, passou de 2 anos a gente já deve ter acender um sinal amarelo para ver o que é que está acontecendo de problema. Já deveria ter sido corrigido. Com certeza. E os tipos de aparelho, doutor Ranieri, que hoje a gente olha aquela variedade imensa. Tem aquele aparelho que já é o tradicional, o metálico, né? Mas tem aquele transparente, tem aquele que é o Invisalign. Depende do caso? Juliana, você me pegou numa pergunta, assim, porque eu tenho o meu entendimento de que o mais importante de que a escolha de um determinado tipo de aparelho é o profissional que vai tratar, tá? E o passo mais importante em qualquer tratamento na área de saúde se chama o diagnóstico. Então, às vezes a gente vê o profissional, o colega ou o próprio paciente muito preocupado em que tipo de aparelho usar, qual é o tipo de aparelho melhor, tá? E, na verdade, a preocupação deve ser outra, saber se de fato o diagnóstico foi feito corretamente e se vai ser feita uma abordagem correta para aquele paciente. O importante é que o aparelho seja bem indicado, né? Seja bem indicado do tipo e resolva que gera o situações. resultado. Isso. Tem uma dúvida aqui,
da Cláudia Vanessa. Quem tem problema de gengiva pode fazer um tratamento ortodôntico? Pode, mas primeiramente tem que passar por uma avaliação de um periodontista, que é o profissional que cuida da gengiva, né? Vai ver a situação, em que grau está esse problema gengival. Se o problema for só de gengiva, é facilmente resolvido. Faz um tratamento, resolve a saúde da gengiva e pode fazer o tratamento mantendo a saúde gengival. Se fizer um tratamento ortodôntico sem a saúde gengival, tá, pode ocasionar perda de dentes. Se o problema for periodontal, ou seja, já houve comprometimento ósseo, aí sim precisa de uma avaliação mais precisa ainda de um periodontista para ele indicar ou não o tratamento ortodôntico, juntamente com o ortodontista. Hoje em dia, a odontologia integrada é o que há de mais importante. Era isso que eu ia falar. A gente vê uma multidisciplinaridade, Isso, né? Tem isso. o cirurgião, às vezes é preciso até uma cirurgia, né? Ortognática ou implante. Isso. A odontologia evoluiu tanto, né? E a odontologia integrada, na minha concepção, é uma abordagem extremamente importante nos casos, né? Então, muitas vezes eu recebo um paciente e ele vai precisar não só da minha atuação, mas de outras especialidades. Então, é importante que o profissional ele tenha um conhecimento, mesmo que básico, não só da sua área, mas das outras áreas também. Porque ele possa ver que, nesse paciente aqui, eu vou precisar de tal procedimento. Para ele não tentar resolver todos os procedimentos, olhando unicamente de acordo com a sua especialidade. Tem que ter essa... Tem uma pergunta aqui da Camila. Ela disse que após o término do tratamento ortodôntico, meus dentes eles podem voltar a ficarem tortos de novo? Aí é onde vem a questão do diagnóstico. Se o tratamento ele foi feito um bom diagnóstico e foi feita uma boa abordagem terapêutica, um bom tratamento, vai sair de uma situação de equilíbrio e vai se encontrar uma nova posição de equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio, é posicionamento de dente, de músculo, de esqueleto e de ATM. Tá? Então, se tiver um bom equilíbrio, não tem por que essa preocupação de haver volta do posicionamento dos dentes. Tem aquele uso da contenção, ainda existe isso? Pois é, outra pergunta que você me pega aí, que é meio controversa. Eu, particularmente, eu não uso mais aquelas contenções 3x3, aquelas barrinhas de canino a canino inferior, não uso mais. Tá? O nosso protocolo hoje é usar umas contenções removíveis durante algum tempo, 3, 4 meses a gente remove. Tá? Aí você pode me perguntar, mas o paciente ele pode ter o dente ou girou um pouquinho? Pode, mas aí eu vou poder validar o meu tratamento. Saber olhar o paciente e dizer assim, poxa, onde foi que eu errei? Aí, só assim eu posso validar o meu tratamento e dizer assim, eu errei aqui, ou não, eu fiz um bom tratamento, fiz um bom diagnóstico e no paciente não teve problema. E uma pessoa que fez um tratamento ortodôntico, ela deve realizar consultas periódicas com o seu ortodontista para essa avaliação, saber se está tudo bem, claro. De quanto em quanto tempo? Isso é muito importante. Então, constantemente nós estamos no consultório ligando para os pacientes e pedindo, retorna aí para fotografar, todo o acompanhamento fotográfico, porque dessa forma a gente pode comprovar se de fato a gente fez ou não um bom tratamento. Lá na clínica dele tem quase um estúdio, né? Acho que o povo se arruma todo para fazer a foto do sorriso. Isso. Doutor Ranieri, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo aqui ao Viver Bem. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo. Não sai daí, 2 minutinhos. Viver Bem, tá de volta.